Olá, alunos do primeiro ano da disciplina de Projeto de Vida, que é a professora Flávia Pérez, quem fala com vocês. Nós vamos hoje conversar um pouquinho ainda sobre o tema valores na semana 3 do nosso PET 4. E o tema da aula hoje, que é a aula 19 do nosso currículo, fala sobre viver entre gerações. As diferenças entre as gerações, seus conflitos, suas possibilidades de troca e de experiências, né? O relacionamento interpessoal e social, certo? Nesta aula nós vamos ver sobre a mediação de conflitos através do diálogo, sobre os avanços tecnológicos e assim por diante. Bom, na aula da última semana nós falamos ainda sobre a paz como uma ferramenta para gerenciar conflitos gerados, principalmente agora pela convivência por tanto tempo, quando estamos tão juntos com tantas pessoas na nossa casa, alguns conflitos são gerados. E trabalhar o conteúdo, trabalhar os conhecimentos acerca da paz, constitui assim a paz uma ferramenta para gerenciar esses conflitos e não deixar que isso interfira na sua paz interior, né? Na aula de hoje, da aula 19, nós vamos dar sequência a essas reflexões, mas agora abordando o que é viver entre gerações, ou seja, como que as gerações lidam com suas diferenças. Então nós vamos ouvir falar sobre o chamado conflito de gerações. Vocês sabem o que é isso? É aquele conflito que acontece entre os mais novos e os mais velhos em função das diferenças culturais, de comportamento, de aprendizado, de pensamento, de crenças e muitas outras. Bom, esse assunto ele é sempre muito atual quando nós vamos falar sobre ele, né? Porque em algum momento um de nós já passou por isso, né? Tanto os mais novos quanto os mais velhos. E às vezes nós não conseguimos compreender de forma eficiente essas diferenças, nem o quanto essas diferenças podem contribuir para o nosso crescimento. Então, na aula dessa semana, vamos refletir sobre isso. Você alguma vez já se pegou chamando alguém desses da sua família de careta, de antiquadro? Pois bem, isso é você estar pensando de uma forma diferente e de alguma forma você está em conflito com esses pensamentos, ok? Esses questionamentos vão ser trazidos agora para que nós possamos saber como resolvê-los, para que também não interfira na construção de nossos sonhos. Vamos para a próxima página. Na próxima página, é a página 196, nós começamos as atividades de reflexão, né? Você já deve ter escutado muitas vezes uma pessoa mais velha falar assim: no meu tempo as coisas não eram assim, no meu tempo as pessoas não faziam dessa forma. Então, nós vamos pensar agora sobre as gerações e como esse tempo contribuiu para que essas gerações evoluíssem, né? Como que cada pessoa passa a viver através dos anos. Falar dessas gerações é falar também das evoluções tecnológicas que contribuem tanto para a nossa vida, né? Bom, partindo disso, nós vamos responder algumas questões. A letra A, né, aqui em cima, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, o que será que você acharia da forma que seus avós viviam? O que você ia pensar da forma como eles falavam, as coisas que eles comiam, a forma como eles usavam as informações, como eles aprendiam, como eles se divertiam, como eles namoravam? Tudo isso entra nessas reflexões. Você vai pensar sobre isso e redigir uma breve resposta aqui nesse espaço falando sobre o que você pensa dessa forma de viver dessas pessoas em tempos mais passados, né? No tempo dos seus avós. O que você pensa a respeito da forma que eles conduziam isso? Na letra B, se existisse uma máquina do tempo e essa máquina fosse capaz de te levar para o futuro, o que você acha que você iria pensar sobre as mudanças que ocorreram? Você vai escrever aqui nesse espaço qual é o seu pensamento sobre as mudanças. Que mudanças foram essas e o que você acha dessas mudanças? Então, por exemplo, a forma de você lidar com a tecnologia hoje, como é que ela vai ser no futuro? Você vai descrever aí para nós, tá? E sua opinião sobre essas mudanças. Você acha que contribuiu positivamente ou não? O que é que trouxe de bom? O que é que trouxe de negativo? São essas reflexões que vocês vão fazer para nós aí, tá bom, gente? Vamos virar essa foto aqui, né? Nesse aqui, olha só,
nós vamos estar trabalhando aqui em cima um pequeno texto que fala a respeito das mudanças tecnológicas e o impacto, né, gente? O que ela causa no comportamento das pessoas e na forma das pessoas trabalharem, né? Então, nós vamos pensar na questão do comportamento, das atitudes, dos costumes, né? E nós vamos encontrar grandes diferenças. Mas isso, gente, é normal. As coisas evoluem, né? Então, qual é o impacto que essa evolução causa em mim, causa no outro? Nós vamos entender um pouquinho sobre o que é identidade cultural, né? O que nós carregamos de cultura com o passar do tempo, o que fica, o que não fica, né? De uma época para outra. Como que as pessoas passam por isso, que forma elas reagem a isso, que ensinamentos, que experiências foram usados por nós em cada uma dessas épocas. E aí, nós vamos embaixo na atividade 2, tá? Olha só o que está dizendo aqui, ó. De acordo com o quadro apresentado na sequência, pense nas mudanças que ocorreram em sua cultura desde o tempo em que seus pais e avós tinham sua idade. Então, você agora está com a idade. Quando seus pais tinham essa idade, até o momento agora, que mudanças que ocorreram? Ocorreram mudanças? Essas mudanças foram poucas, né? Foram poucas essas mudanças? Vocês vão marcar um xizinho aqui na frente da mudança. Foram muitas as mudanças? Deixa lá, mudou pouco e marca, não mudou muito. Essas mudanças, elas foram para melhor? Vocês vão escrever aqui nessa coluna se é sim ou se é não. Na coluna 1 e coluna 2, muito pouco e muito, vocês vão marcar um xizinho. Na frente, vocês vão marcar se essa mudança foi para melhor, sim ou não. Então, por exemplo, o número 1, o gosto musical. Ela mudou pouco da época dos seus avós até agora ou ela mudou muito? Se você acha que mudou pouco, um X nessa coluna. Se você acha que mudou muito, um X nesta coluna. E na frente você vai dizer, ó, essa mudança foi positiva? Foi para melhor? Sim. Ah, não foi não, eu acho que não. As músicas estão muito piores agora, então escreva não. Para cada uma desses questionamentos, tá, gente? Embaixo você vai colocar o total de sim e o total de não, certinho, gente? Prestem atenção, tá? Que aqui você vai estar falando sobre sua cultura. Então, você pode inserir mudanças que você achar necessário no quadro. Se você quiser acrescentar algumas outras mudanças, você pode também. Lá no item outros, você escreve na frente qual é a mudança que não está relacionada aqui em cima que você gostaria de inserir porque você acha importante essa mudança. Certinho, pessoal? Bora para outra foto? Vamos alterar aqui, né, a forma que a foto ficou também, porque nós temos importantes informações aqui na outra página. Aí a gente vai agora para a questão número 3, aqui em cima nesse quadro, né? De acordo com suas respostas na questão anterior, lembra aquela lá que você marcou um X que mudou pouco, mudou muito, e que você colocou se foi melhor ou não, falando sim ou não? Analisa, se precisar, volta nessa questão, veja que respostas você deu, tá? De acordo com essas questões do quadro anterior, você vai mencionar em cada espaço desse aqui, o espaço 1, o espaço 2, o espaço 3, aqui nessa coluna, tá, gente? 3 exemplos de mudança que você julgou bem marcantes lá na questão anterior. De todas aquelas mudanças, você vai escolher 3 que você julgou bem marcante. Você vai colocar uma aqui, a outra aqui no 2, a outra aqui no 3. E aqui na frente, você vai escrever qual foi o impacto, qual foi o resultado dessa mudança na sua vida ou na vida das outras pessoas, tá? Você vai escrever aqui. Então, por exemplo, se você acha que foi muito marcante o gosto musical, você vai colocar aqui, ó, gosto musical primeiro. Se depois, em segundo lugar, você acha que foi as questões do namoro, você vai colocar aqui o namoro. E em terceiro lugar, você acha que foi o papel dos homens e das mulheres no mercado de trabalho, você vai relacionar aqui. E aqui na frente, você vai colocar que mudanças foram essas, que impacto que essas mudanças causaram em você, né, nas pessoas e em relação a essa mudança. Peraí, vamos repetir isso aqui. Aqui na frente, com relação ao gosto musical, você vai colocar qual foi o impacto disso na vida ou na vida das pessoas, tá, gente? Em relação a essa mudança. Que resultados que trouxe? Você relaciona aqui sobre o gosto musical, sobre o namoro, sobre os homens e as mulheres no mercado de trabalho.
Aqui na questão 4, você vai pensar e levar em consideração as mudanças que ocorreram entre as gerações, aquelas identificadas por você, né, nas questões anteriores. Aí você vai pensar sobre isso e vai escrever na letra A. Você se considera mais conservador? Né? Aquela pessoa que não, eu não quero mudança, eu quero ficar como está. Então, quando você pensa assim, você está sendo conservador. Ou moderno? Não, eu gosto do que muda, eu gosto do que é novo, do que causa um impacto para mais ações mais futuristas, mais modernas. Você é moderno. Ou um pouco de ambos. Não, eu sou um pouco conservador com relação a algumas mudanças e eu sou moderno com relação a outras mudanças. Então, por exemplo, gosto musical. Ah, não, eu gosto das músicas mais antigas. As músicas mais antigas, no meu entender, elas são muito melhores. Então, você está sendo mais conservador. Eu gosto de músicas mais tradicionais, músicas mais leves. Não gosto dessas músicas muito modernas, que falam de coisas muito... Assim. Então, você é um pouco conservador. Já com relação ao mercado de trabalho para homens e mulheres, ao namoro, você já tem ideias mais avançadas, mais futuristas. Então, você é mais moderno. Se você colocou na balança um pouquinho de cada uma, você é essa terceira opção, um pouco de ambos. Daí você vai explicar aqui, ó. Eu sou conservador porque isso, isso e isso. Eu sou moderno porque eu penso assim, assim, assim. Ou então, eu tenho um pouco de ambos. Eu tenho um pouco de conservador, um pouco de moderno, porque eu penso assim, assim, com relação às situações. É preciso explicar isso aqui, gente. Não basta falar, não sei dizer. Tem que explicar melhor. É só você parar e pensar um pouquinho. Na letra B, para você, qual é a idade que se começa a ser uma pessoa de idade? Ou seja, uma pessoa mais velha. E o que significa ser uma pessoa de idade? Ser uma pessoa mais velha para você? Você vai pensar um pouquinho sobre isso e vai escrever aqui. Então, por exemplo, eu posso considerar uma pessoa de idade, uma pessoa mais velha, quando ela fizer 50 anos. Mas espera aí, por que você considera que uma pessoa mais velha, de 50 anos, pode ser taxada como uma pessoa mais velha? É por causa das coisas que ela fala? É por causa do pensamento dela em relação a isso, isso e isso? Você vai escrever essa sua opinião aqui embaixo, certinho? Bora para mais uma página? Também ficou virada. Vamos ver aqui o que essa página traz para nós. Né? Nós estamos vendo a imagem aí, né, de mãos, né, uma na outra. Observa a imagem dessas mãos. Como que ela é? É mãos de pessoa bem jovem, uma pessoa madura ou de uma pessoa de idade, de uma pessoa mais velha? Esse é um vídeo, pessoal, que vocês vão poder acessá-lo aí no endereço do YouTube, que está aqui, é só digitar, ou quem tem a apostila em formato eletrônico, é só clicar em cima. Esse vídeo é um manifesto pelo Dia Europeu da Solidariedade, é uma fundação da obra social A Banca. Ela é de nacionalidade espanhola, foi lançada em 2016, tem a duração de 2 minutos e 10, bem rapidinho. Olha só as observações que estão aqui embaixo, leia cada uma delas. Nós jovens e os não tão jovens manifestamos. Né? Aí tem o que é que essas pessoas manifestam. Né? Então, por exemplo, que quando jovens e idosos derem as mãos, a energia dessa transformação seja transformada e ilumine os nossos passos. Que nossa identidade se perde se ninguém nos escuta. São algumas das reflexões que vocês vão ver. O que é que nós exigimos nesse manifesto? Está aqui, ó, do número 5 ao número 10, né? Que entre velhos e jovens, aí no número 7, por exemplo, não há distância. Que juntos construímos um novo cenário de diálogo e respeito. Então, essas são aqui as exigências que aparecem nesse manifesto. Acessem, observem, isso vai ser enriquecedor para vocês. Vamos para a última página da semana 3. Vamos ver aqui o que ela nos traz. É a página na estante, é uma recomendação de leitura. Vale a pena você assistir, né? No caso aqui vai ser uma recomendação de vídeo, de filme para nós. O que nós temos na estante para ler ou para assistir com relação ao assunto conflito entre gerações? O filme Sexta-feira Muito Louca, né, gente? Freak Friday, da direção de Mark Waters, né?
do Walt Disney Pictures, do ano de 2003, tem 97 minutos. Ele conta a história da doutora Tess e de sua filha de 15 anos. Será que tem algum conflito de geração entre essas duas aí, gente? Vamos ver lá se a doutora Tess é considerada por vocês uma pessoa de idade. A sua filha de 15 anos, muito jovem, né? E aí vamos ver, as duas não se dão muito bem, gente. E aí numa quinta-feira de manhã, esses conflitos se agravam. O que será que aconteceu na quinta-feira de manhã? Acesse o vídeo para você descobrir, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Espero que tenha dado para você entender. Vamos para a semana 4, logo, logo. Um abraço.